Agora eu preciso deixar o sorriso de lado, porque vamos falar do crime de racismo abominável. Vocês lembram que em dezembro, no mês passado, aqui no centro de Aracaju, 2 irmãs foram abordadas e constrangidas por funcionários de uma loja que chamaram a polícia para que elas fossem revistadas. Acusaram elas de furto no interior da loja. Foi provado que elas não tinham nada dentro das bolsas. Ainda assim, foram expulsas do estabelecimento. Vamos lembrar essa abordagem? Põe aí na cena. Marisa informa a hora certa. Aracaju, são exatamente 13 horas e 40 minutos. Hora de você comprar, de você aproveitar. O supervisor, por favor. Aqui é uma solicitação da loja, viu? Não, e eu tô gravando, porque é isso mesmo que eu vou fazer. Vem pra Marisa, viu? Vamos a loja aqui para até 50% de desconto. Lembrando que você comprou. E eu tô gravando, é pra isso mesmo. É pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Não tem condições não. Não tem condições não. Isso é uma vergonha. Por que fazer isso com a pessoa? Por quê? Se acalme, se acalme. Como é que pode uma coisa dessa? Acalme, Paula, deixa. Eu tenho um caralho de um cartão aqui, eu não atraso isso aqui não. Eu não atraso isso aqui não. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ninguém aqui tá roubando não. Viu? Eu pago minha conta aqui em dia. Precisa se acalmar. Viu? Você entendeu? Eu tô pagando tudo isso, eu tenho meu direito. Eu tenho meu direito. Viu? Fala embaixo, eu não, você não tem direito de falar comigo, não. Fala embaixo. Eu não tô desacatando você. Não tô me desacatando. Me respeite, eu me respeito. Entendeu? Você entendeu? Me respeite, eu tenho meu direito, eu sei do seu. Viu? Você não é mais do que eu, nem eu sou mais do que ninguém aqui. Agora isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu não tô aqui roubando, não. Não tô, não. Eu pago minha conta. Eu pago minha conta. Como é que vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem? Paula, não é minha conta. É um absurdo, mano. Isso é um absurdo. Paula, calma. Como é que pode? Fale não. Calma, vamos procurar nossos direitos. Calma, eu vou judicial, senhor. É isso. Calma. Não se esquece. Não, calma. Calma. Respire. Tá tranquila, senhora. Tá tranquila. É, minha gente, é uma cena que dilacera, né? Imagine você separa seu dinheirinho para fazer ali suas compras de forma honesta e é abordada por 3 homens que pedem para você tirar suas coisas. Te colocam dentro de um lugarzinho minúsculo e te submete a todo esse constrangimento. Constrangimento não, o nome disso é racismo. Precisamos nomear bem direitinho. Fico me perguntando se a Paula não tivesse filmado tudo isso. Com certeza, essas mulheres ainda estariam sendo acusadas de roubo, de furto, do que quer que seja, para legitimar toda essa união para perpetuar o racismo. Porque o racismo, meu amigo, ele só consegue se manter porque tem aliados. Porque se não tivesse, se fôssemos todos antirracistas, isso não aconteceria. As testemunhas iam dizer, não, elas não fizeram nada. As pessoas em volta iam se indignar. Mas a gente vai continuar, porque essa história, infelizmente, ainda não teve fim. Ontem, 2 delas que estavam aí nas imagens foram surpreendidas mais uma vez ao saber que estavam sendo perseguidas por parte dos funcionários da mesma loja. Lembrando, elas não estavam na mesma loja, elas estavam caminhando no centro. Mensagens e áudios
de um grupo de aplicativo de mensagens. Revelaram tudo. Está aparecendo aqui na tela dividida comigo. Existe um grupo de WhatsApp, como se fosse uma espécie de segurança do centro. Algumas pessoas que fazem parte da segurança fariam parte desse grupo. E aí, quando eles julgam a pessoa suspeita, e aí você já imagina o que é suspeito para eles tiram foto, perseguem e mandam no grupo. O que eles não esperavam é que uma dessas pessoas do grupo talvez estivesse ali mais atenta e percebeu que era uma perseguição, já que se tratava da mesma pessoa, da mesma mulher e que ela estava tranquilamente comprando ali no centro. A gente vai entender melhor essa nova denúncia com a repórter Jéssica Cruz. Põe na cena. O print mostra a conversa em um grupo de WhatsApp. Um dos integrantes manda foto das mulheres e a localização delas no centro comercial de Aracaju. Outro manda um áudio afirmando que elas teriam um modus operandi para furtar peças de lojas de departamento. Geralmente elas agem da seguinte forma: elas entram, se espalham por dentro da loja e aí sai catando um monte de coisa. Se botarem pressão, se a prevenção botar uma pressão grande, o que é que elas fazem? Elas têm cartão de todas as lojas. Aí elas pegam uma coisa pequena, uma coisa simples e vai passar no caixa. Mas se der um vacilo, elas arrastam, sem pena. As afirmações teriam partido de 2 funcionários da mesma loja de departamentos que acionou a polícia contra Ana Paula e as amigas no ano passado. Elas receberam as novas provas também pelas redes sociais, enquanto ainda estavam no centro na última quinta-feira. Tinha chamado elas para a gente ir lá, que eu já não vou nem só. E quando a gente chega, a gente entrou na loja, passou bem distante, a gente entrou na loja, resolvi o que eu tinha que resolver, saí, fui para outra, fiz uma compra. Aí quando a gente já estava, tem até os passos da gente, que a gente tinha pago na frente da CIA, que tinha um rapaz fazendo escultura de madeira com o nome. Aí eu fui e comprei um meu e um do meu filho, dizendo tudinho o passo da gente. Quando a gente já estava vindo embora para pegar o Uber, foi quando a minha outra cunhada recebeu a mensagem dizendo o que estava acontecendo, que eles estavam seguindo a gente, tinham tirado foto minha e delas e estavam divulgando entre eles. Ana conta que sente medo por conta do constrangimento que sofreu dentro da loja, tem receio de andar na rua, onde o racismo tem presença constante. Eu tinha uma rotina de treino, uma rotina de academia, não saio, não vou para nenhum lugar, faço agora todos os meus pagamentos, o que tiver de ser dentro de minha casa, não saio de maneira nenhuma. Quando eu saio, nunca saio sozinha, já para estar evitando esse tipo de coisa, e nunca levava meu filho. Dessa vez eu achei de levar meu filho e isso simplesmente aconteceu. As vítimas registraram um novo boletim de ocorrências e deram um depoimento no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Mas o advogado delas ainda aguarda os desdobramentos da polícia quanto à primeira denúncia de racismo. Uma parte vai ser inserida no novo processo porque é a continuidade que aconteceu dia 16 de dezembro. É a mesma loja, o mesmo funcionário, a mesma conduta, a imputação de um falso crime. E nós vamos também agora fazer um boletim de ocorrência contra o fiscal da loja, O fiscal da loja que enviou um áudio, inclusive relatando até como fosse um modus operandi delas, Como elas agiam no centro, como elas faziam para fazer o alegado furto, que ele imputa a elas. O primeiro caso, envolvendo as mesmas mulheres, aconteceu em dezembro do ano passado. Após o fato ganhar grande repercussão na mídia, a loja de departamentos se manifestou. À época, disse que era contrária a qualquer ato racista e que tomaria providências administrativas. Ana Paula, Simone e a irmã faziam compras quando foram abordadas pela polícia e um supervisor da loja. Elas foram levadas para uma sala próxima ao caixa. O constrangimento gerou tumulto. O suposto furto levantado pelo gerente não foi comprovado. E eu tô gravando, é pra isso mesmo. É pra isso mesmo.
Órgãos e entidades de promoção à igualdade racial acompanharam o caso e pedem providências. Segundo a OAB e a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da ABI-CJ Sergipe, os acontecimentos são a prova da existência de um racismo estrutural. A gente percebe a falta de preparo, a falta de empatia também, e a gente precisa ver a força da lei atingindo essas pessoas. A gente não pode deixar mais que essa situação se repita, né? A gente sabe que o crime hoje já é mais agravado porque houve um aumento de pena, o presidente assinou, ampliando a pena para crimes de racismo e injúria racial, e nós esperamos que realmente seja dado prosseguimento a essas denúncias e que elas realmente possam evoluir com a justiça. A OAB, nesses casos, a gente acompanha, né, os trâmites que estão sendo apurados pela polícia e futuramente pelo Ministério Público. A gente aqui está primeiramente para acompanhar as vítimas e conscientizar a população, né, que a nossa principal função é fazer com que essa consciência do antirracismo chegue a todas as pessoas, em especial, nesses casos, às lojas e comerciantes e aos próprios consumidores que estão sendo vilipendiados todos os dias com seus direitos raciais. Minha gente, presta atenção. Achar que o corpo negro é perigoso já está no inconsciente de toda uma sociedade. E quando eu fiquei vendo essas imagens, o grito de desespero em ser abordada, eu refleti muito de que parece que o Brasil fracassou como experimento social. Porque pensem comigo, foram 4 séculos de escravidão. Os corpos negros tidos como sem alma, cérebro inferior, mudaram nome, retiraram os filhos das mães, estupraram as mulheres escravizadas e não escrava, porque ninguém nasce escravo, né? Mas numa condição se coloca como uma pessoa escravizada. E aí os negros resistiram bravamente. E pense, são 4 séculos quase de escravidão e só 134 anos que não temos a escravidão. Não temos. Temos mais tempo escravizando do que com essa liberdade. Parece ótimo quando a gente fala abolição da escravatura. Só que o racismo, ele se aperfeiçoou. Ele se aperfeiçoou e ele é extremamente perverso. E ele só continua porque encontra aliados. Nesse caso, por exemplo, os funcionários enxergam 3 mulheres negras como criminosas. Chamam a polícia. A polícia atende o pedido tranquilamente, sem olhar a câmera de segurança, sem questionar possíveis testemunhas. E se fossem elas chamando a polícia para um homem branco, por exemplo? A abordagem seria a mesma? E se elas fossem brancas, seriam abordadas da mesma forma? E se a Paula não filmasse toda essa ação? Como é que elas iam comprovar tudo? Elas provaram inocência, não tinha nada com elas, nenhum material, e ainda assim foram expulsas da loja. A história, a gente, não para por aí, ela só piora. Um mês depois das 3 mulheres serem abordadas, acusadas de furto dentro de uma loja, provar a inocência, elas voltam a ser perseguidas. No mesmo lugar, no centro da cidade. São monitoradas por um grupo de WhatsApp tido como segurança. Gente, quem não se esforça não sai da bolha do preconceito. E cuidado com frases como eu tenho um amigo negro, essa é apenas minha opinião, só sempre com uma espécie de licença para ser racista. Porque essas frases sempre vêm acompanhadas de um complemento racista. Gente, está mais do que provado que a nossa sociedade é racista. E nós precisamos fazer algo diante disso. Fazer algo como quem está aqui junto comigo no estúdio faz. O Wesley Santana, representante da Associação Nacional da Advocacia Negra. Você que está fazendo um excelente trabalho, Wesley, acompanhando inclusive todas essas mulheres
Eu queria que você contasse como é que foi o dia de hoje na delegacia. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. Surpreendente a situação, né? Porque mesmo depois de todo o andar do contexto que aconteceram com elas, né, a gente achava que a situação ia evoluir para uma situação de reflexão. Ao contrário, hoje elas se deparam novamente com uma situação motivada pela questão racial. Não se permitam enganar que a motivação dessa calúnia foi a questão racial. Sabiam de todo o contexto e ainda assim um grupo de WhatsApp chamado de algo relacionado a prevenções, ações preventivas. Preventivas contra o quê? A favor de quê? Começaram a colocar palavras de baixo calão contra elas, afirmando que elas, até mecanismo de furto, como se elas tivessem já praticado furto lá, sabendo que não foram. Porque já houve, inclusive, por parte da investigação constatada, até no dia, nada foi encontrado com elas, e ainda assim tornam a disseminar essa mentira dentro desse grupo, tratando-as como criminosas. O corpo negro que é tido como o perigoso, né, Wesley? E, infelizmente, isso tem consequências devastadoras para essas pessoas que são vítimas. Quando você esteve com elas em todos esses processos, como é que elas ficaram emocionalmente falando? Desde o início que a gente tomou conhecimento, a Associação Nacional da Advocacia Negra tomou conhecimento dos fatos, nós estamos juntos com o advogado da Ana Paula, da Simone, acompanhando toda a situação e, obviamente, que elas não teriam outra situação de estar extremamente humilhadas, né, envergonhadas do caso. Inclusive, a própria Ana Paula tem uma certa resistência a aparecer até na TV, nas imagens, porque ela não sente a vontade para falar sobre a situação. E no caso que ocorreu ontem, foi ainda pior, porque ela estava com o filho dela que era menor, expondo o filho dela a uma situação que nada condiz com o comportamento social dela. Elas não estavam fazendo absolutamente nada demais, estavam passeando, perceberam uma movimentação estranha, mas acharam que seria apenas em decorrência do caso que ocorreu no mês passado e não diante de uma nova situação, de uma possível acusação de furto. É extremamente humilhante a situação que elas estão passando. E diante disso é que nós da ANAM estamos acompanhando todos os casos, todo esse caso, melhor dizendo, e o caso anterior também, porque esse é um novo fato que ocorre de desdobramento do outro, na certeza e na esperança de que possa, de fato, o caso ser resolvido e trilhar, chegar à conclusão de que possa identificar os acusados, né, os envolvidos no caso, as pessoas responsáveis por essa situação e assim responder na forma da lei. Eu vou pedir, Wesley, para o meu diretor Leonardo Dias separar aqui, para a gente colocar no telão, para quem está em casa conseguir ver o que aconteceu. Você que está ligando agora, está chegando agora aqui no Cidade Alerta Sergipe, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu de novo nesse caso das mulheres vítimas de racismo em dezembro. Desta vez, um grupo de WhatsApp, que seria de pessoas que fazem a segurança ali do centro, né, como se fosse algo preventivo. Meu diretor pode até me lembrar como é direito o nome do grupo, prevenção, algo nesse sentido. Eles começam aqui, ó, numa forma de ironia. As 3 vítimas de racismo, entre aspas, do episódio da Marisa estão na área. Olha lá, hein? Voltaram à ativa depois de uma pausa. Acabaram de entrar e diz o nome aí da loja. Blusa amarela, outra blusa rosa e outra de vestido preto. Só que a história não para por aí não, eles tiram foto. Eles tiram foto e vocês estão vendo aí. São essas? Estão com bolsa, positivo. O outro em que tem a foto, por favor. Tem exatamente a foto delas. Elas estavam, gente, com uma criança, dá pra ver que tá ali atrás, tá? É o filho de uma delas. Na reportagem, quem acompanhou agora há pouco, elas explicavam que nesse momento estavam comprando algo que vinha com nome, um chaveirinho que vende ali de fato no centro. Um chaveirinho com nome que o rapaz ali faz na hora. Estas mulheres, mais uma vez, perseguidas. O que a gente quer saber é o que pode acontecer para essas pessoas. E volto até o primeiro caso de dezembro. A abordagem dos policiais. A gente sabe que a funcionária que fez a primeira abordagem, ela foi demitida.
mas isso é suficiente? Ela ainda vai responder por algo? Então, resumidamente, o que acontece a todos esses envolvidos que estão perseguindo essas mulheres? Então, a gente vê, na verdade, consequências de erros, né, gravíssimos, né? Não bastasse essa questão envolvendo os funcionários e o comportamento das lojas Marisas, porque ali, enquanto funcionário, ele está representando a loja. Então, aquele comportamento é um comportamento que é outorgado pela loja. Tem a problemática também envolvendo a questão da segurança pública, ali no caso representado pela Polícia Militar do Estado de Sergipe, que também fez um comportamento completamente equivocado, errôneo. Aí, não obstante essa questão, tem outro fato que ocorreu hoje, que envolve esse grupo de WhatsApp, que vem disseminando essas informações sobre elas. Não se sabe, afinal de contas, quais seriam os critérios para utilizar essas informações. Entendeu? Então, é toda uma questão sistemática que vem de cunho racial que está inserido. E é preciso que essas pessoas sejam intimadas a prestar seus esclarecimentos sobre essas questões que estão ocorrendo, para saber identificar cada uma dessas pessoas que participaram e ver cada crime a qual elas poderão responder. Eu agradeço muito pela entrevista, Wesley. Eu vou só chamar já, meu diretor, posso continuar com ele, chamar o Lucas? Porque de repente ele pode complementar com alguma informação. Peço que fique aqui no estúdio com a gente. Eu vou ao vivo com o Lucas Moura. Ele vai trazer para a gente justamente algo que tem a ver com o que a gente viu. Porque foi sancionada a lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial, com a pena aumentada de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos. Lucas, o que mais muda com essa nova determinação? Lembrando que a gente está aqui no estúdio, viu, Lucas, com Wesley Santana, caso também tenha algum questionamento para ele. Boa noite. Boa noite a você, Mariana, mais uma vez. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, na prática, o que muda é que as duas leis, né, os dois crimes, na verdade, injúria racial e racismo, agora possuem uma punição muito semelhante, praticamente igual, né? Os dois crimes estão equiparados. Eles vão de 2 a 5 anos de prisão como punição. Nós temos também, dentro desse contexto, a ideia de que o crime passa a ser também inafiançável e imprescritível. Nesse caso, obviamente, o crime da injúria, equiparando-se ao crime do racismo. O crime do racismo, e aí, claro, o nosso entrevistado no estúdio pode explicar isso bem melhor, ele se refere está mais direcionado a atos praticados contra a coletividade, né, a atos preconceituosos contra a coletividade. Já o de injúria, às pessoas, a uma pessoa específica, a um grupo reduzido, como é, por exemplo, o caso dessas senhoras, né, nessa segunda situação que a gente acabou de acompanhar. E o crime de injúria sempre teve um tratamento diferente do crime de racismo. E agora tem exatamente o mesmo tratamento, 2 a 5 anos de prisão, além naturalmente de ser imprescritível e também inafiançável. É importante dizer que esse crime pode ser, esse crime de injúria, ele pode ser naturalmente, a pena desse crime pode ser aumentada até metade de sua pena, caso, por exemplo, seja praticado pelas redes sociais ou em outras situações por agentes públicos também. Agora, uma novidade dessa lei, que é a Lei 14.532 de 2023, que trata sobre o assunto, é que a lei traz agora especificidades e um tratamento especial também para os crimes praticados em situações de, por exemplo, eventos esportivos, eventos religiosos e eventos de arte. E esse é um ponto bem interessante porque, por exemplo, nós estamos habituados infelizmente, a ver, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, mas claro, a lei tem alcance nacional. No Brasil, situações de racismo praticado, por exemplo, nos estádios de futebol em que os jogadores são xingados e ofendidos também e sofrem o crime de injúria racial. A lei que foi aprovada, ela traz agora um tratamento especial para esse tipo de situação, inclusive com a proibição de que o indivíduo que pratique esse tipo de crime dentro do ambiente esportivo, do estádio de futebol, por exemplo, passe 3 anos sem frequentar o estádio de futebol. O mesmo vale para um teatro, em uma apresentação de arte, ou para uma igreja em um evento religioso. Então, traz claramente essa situação justamente para visando coibir e impedir que crimes dessa natureza voltem a acontecer. É muito comum, Mariana, eu que lido com esporte todos os dias, é muito comum a gente ver situações de racismo nos estádios, né, de racismo ou de injúria racial, né, lendo aqui
o crime em sua literalidade. E aí, dentro desse contexto, quem praticar esse crime, a partir de agora, a lei já está em vigor, ficará 3 anos sem poder frequentar o estádio. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Está sendo parabenizado aqui por Dr. Wesley Santana, dizendo que você está um expert do direito. Explicou bem direitinho aqui tudo. Muito obrigada, viu, Lucas? Agradeço também o Wesley Santana, que participou aqui com a gente do programa de hoje. Ele que é um representante da Associação Nacional da Advocacia Negra. Deixo aqui a câmera para você falar com quem está em casa e dizer, inclusive, o que isso representa, né? Essa mudança. A conquista é imensa para toda a população negra, né? Que vinha por anos e anos sendo reduzido a sua significância na sociedade, né? Onde o crime de racismo ele acabava sendo reduzido para a injúria racial, quando se, na verdade, a gente sabe que a motivação de fato sempre é a questão racial e o racismo não pode ser mitigado. Então, a partir do momento que a lei é sancionada, a gente tem uma esperança maior de que a lei possa se fazer presente de forma mais justa, né? Dando a pena aplicada de forma mais severa, para que assim a gente possa fazer com que a sociedade reflita muito mais diante das consequências que poderá responder diante do crime que cometeu. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Minha gente, daqui a pouco tem o Jornal